boa noite. Vamos dar início então aos nossos estudos, né? E hoje vamos falar o seguinte: acreditar na criança, né? E sair da zona de conforto, tirá-la da zona de conforto para aprender, é o tema da noite de hoje. Então, acreditar na criança faz a diferença. Quando acreditamos no outro, nós investimos neste outro, né? Nós convocamos este outro para a vida, para as suas lutas e para juntos, né, nós possamos elaborar estratégias para vencer os obstáculos que cada um tem na sua trajetória, né? A criança tem na sua trajetória, o adolescente tem na sua trajetória e o adulto também. Isso vai depender de quem a gente vai estar trabalhando neste momento, né? Então, para aprender, né, o cérebro ele precisa sair da zona de conforto, né? Se a criança permanece fazendo só o que ela quer, só o que ela gosta, sem objetivo nenhum, o que é fácil para ela, ou somente sem estimulação nenhuma, né, ela não adquire novos conhecimentos. O segredo é dar estimulação, né, de maneira adequada, né, desde que não desregule essa criança, né, porém, fazer com que ela saia dessa zona de conforto, né? Sem sobrecarregá-la. E o que é zona de conforto, né? Zona de conforto é quando a criança está brincando do seu próprio jeito, né? Sozinha, daquele mesmo jeitinho de sempre. Geralmente assim, a criança, né, se ela tem alguma questão, algum problema, se ela não tem problema, né? Se ela tem alguma desordem, enfim, se ela tem algum transtorno, se ela não tem transtorno nenhum, né? Se ela está brincando, né, tranquilamente daquele jeitinho dela ali, ela não vai incomodar ninguém, mas ela vai estar deixando de aprender novas habilidades, né? Sem demanda, não tem aprendizagem, certo? Então, assim, a gente precisa fazer com que ela saia daquela rotina dela ali, né? E estabelecer uma nova rotina com ela. Uma rotina que desafie ela e que faça ela aprender. E o que é zona de estimulação? Né? É aí onde a gente vai entrar, nós, professores, profissionais, né? É quando conseguimos, né, ensinar coisas novas às crianças. Ou seja, ampliar o repertório dessa criança, né? O repertório social, o repertório verbal, o vocabulário, ampliar os seus conhecimentos. Então, observe que para atingirmos, né, esse estágio, né, sair dessa zona onde ela é confortável para ela, para uma zona onde ela vai ser estimulada e não vai ser mais confortável, mas ela vai estar aprendendo, a gente precisa fazer um ensaio. A gente deixa nessa zona que ela gosta de brincar sozinha, né? A gente proporciona um momento de brincar com os outros, um momento ou do aprendizado que ela não sabe, né? Desse aprendizado que a gente quer estimulá-la, e a gente volta para aquele brinquedo ou para aquele aprendizado que ela já tem conhecimento. Então, a gente fica fazendo a mediação entre o que ela sabe, o que nós queremos ofertar e faz o retorno para o que ela sabe, certo? Então, tipo assim, uma criança que está entrando na escola e que ela gosta somente de um tipo de histórias, ou somente, lá da nossa época, somente os gibi da Mônica, somente de coisas da Mônica, né? Então, o que eu vou fazer com essa criança? Não, vai ter outras histórias da Mônica, mas vai ter histórias de fadas, vai ter histórias de dragões, vai ter histórias com cunho moral, vai ter histórias de lendas, né? Então, eu preciso ir ampliando esse repertório dessa criança. Ah, mas eu não gosto, eu só gosto de histórias da Mônica. Não, mas hoje a gente não vai ver história da Mônica, a gente vai ver história da lenda tal,
semana que vem, tu pode trazer a tua história da Mônica para mostrar para nós. E a gente compartilha com os colegas. Então, a gente precisa fazer isso, né? Porque aos pouquinhos, o que ela vai fazer? Ela vai entender que essas outras histórias todas, elas são legais. Elas trazem uma mensagem, elas fazem com que todas as crianças daquele grupo se comuniquem, conversem sobre ela, né? Então, existe uma comunicação além daquele conhecimento que ela tem. Claro que eu deixo uma na terceira semana, eu vou trazer a história da Mônica lá, né? Então, eu posso ir revisitando o conhecimento que ela tem, mas para ela aprender, eu preciso ensinar um novo repertório, certo? Então, posso trazer aquilo que ela tem de conhecimento para o grupo, mas eu tenho que ir mostrando que existem outras possibilidades, existe um mundo além da Mônica, certo? Então, assim, quando ela ingressa no ambiente escolar, ela traz um conhecimento de casa, ela traz uma história de vida. Eu não vou desconsiderar a história de vida e a bagagem que essa criança traz. Lógico que não, né? Mas eu preciso ir mostrando que as outras crianças também têm as suas histórias de vida e as suas bagagens. E fazendo a relação entre as bagagens de cada criança e aquilo que a escola quer ofertar, o conhecimento acadêmico, né? Então, ir desenvolvendo as habilidades entre todos. Então, assim, eu vou entrelaçando os conhecimentos, agregando os conhecimentos. Eu não fico fixada no que cada criança trouxe, né? Não. Ou na sua rotina, não. Eu aceito a rotina dela, eu coloco algumas coisas da rotina dela para o grupo, mas eu vou introduzindo a rotina da escola, né? Daquele novo grupo ali, daquela família que está se formando, daquela família escolar. Certo? Então, quando eu faço isso, eu vou estar desacomodando sim, né? Porque ela estava acostumada com um manejo na casa dela. E quando ela vai para a escola, ela vai ter outros manejos para aprender, outros desafios para aprender, né? Então, aí eu vou estar tirando ela da zona de conforto e estar colocando ela na zona de estimulação. Então, eu preciso fazer esse ensaio entre uma zona e outra. Para quê? Para que se dê a equilibração e para que ela aprenda. Certo, pessoal? Vocês estão entendendo? Bom, então retomando, né? Então temos a zona, né? Aquela zona onde a criança já está acostumada, que é a zona de conforto dela, né? Tem a zona de estimulação, que é o que eu quero chegar para ensiná-la, e tem também uma zona que chama-se zona de desregulação. O que é isso, professora? Né? É quando a criança se desorganiza, né? Tu quer ensinar alguma coisa para ela, da tua rotina, da história, de um conteúdo, né? E ela não aprende. Ela não aprende e além dela não aprender, ela naquele momento que tu está ensinando, ela vai criando situações para ela mesma de estresse. Então, isso ela está criando o quê? A zona de desregulação. Por quê? Não sabemos, né? Isso ocorre dentro do cérebro da pessoa. Pode ser porque ela está muito acostumada com aquela rotina dela de casa e aí ela não aceita e ela está trazendo um comportamento, né, de resistência ali, pode ser alguma questão emocional, enfim, daí tem que ser investigado ou faz parte deste momento, né, de estar aprendendo, de estar se dando conta de que eu não sei de alguma coisa, então se eu não sei, o que é melhor eu fazer? Eu ficar, não sei, não quero e não aceito, né? Só que aí eu estou causando um comportamento para mim de quê? De não regulação, de não estimulação e de não aprendizagem, né? Então, assim, tem um nível que isso é normal, mas tem um nível que se isso começa a se tornar muito repetitivo, isso está saindo do padrão, né? Então, a gente tem que ter esse olhar aí também, né? Até quando
isso não está interferindo muito nessa criança e até quando isso já está prejudicando a saúde emocional da minha criança, certo? Então, assim, né? Desregulação é quando a criança rejeita, não quer aprender, né? E aí ela não quer aprender, ela cria um comportamento de estresse para ela e para o grupo ali, né? E ela, de conflito, e ela nega essa aprendizagem, né? Então eu preciso observar, tentar medir a situação, né? E isso pode ocorrer por quê? Né? Porque o cérebro, em algumas situações, ele não está dando conta, né? Não está dando conta de se manter organizado para essa aprendizagem que está sendo estimulada aí, né? Existe um nível onde isso de normalidade, existe um nível onde isso não está mais dentro da normalidade. Então a gente precisa ir mediando e vendo essa situação aí, certo? Então, para estimular qualquer criança, né? Tanto uma criança que tem um desenvolvimento típico, que não tem problema nenhum, quanto uma criança que tem um desenvolvimento atípico, quer dizer, que ela tem algum transtorno, que ela tem uma demanda diferente no seu corpo, né? Uma demanda diferente, desculpa, no seu sistema nervoso central, eu preciso ofertar coisas novas para essa criança, mas respeitar o conhecimento que ela já tem, né? Então, preciso fazer isso, né? Respeitar a zona de conforto, mas estimular uma zona onde ela tenha que dar conta de algo a ser estimulado ali, né? Que aí entra na zona de estimulação. E eu preciso fazer essa estimulação para quê? Para que ela se dê de uma maneira assim que seja, vamos dizer assim, desconfortável, mas que não seja tão intensa para essa criança que desestabilize ela, né? Eu preciso fazendo assim esse jogo entre o saber dela, o saber que eu quero estimulá-la, né? O que o grupo tem. Então, eu preciso fazer essa mediação aí desses saberes todos. Né? Então, assim, vocês estão vendo que é difícil, né? Que aprender não é assim tão fácil quanto a gente imagina. Não é só sentar na frente da professora, enfim, daquela pessoa que está te ensinando e aprender, não. Tem uma série de organização comportamental, uma organização de prontidão, né? De atenção, de memória, né? Tem uma organização do teu corpo, da tua estrutura para a aprendizagem. Vocês estão entendendo? Então, assim, mudanças, né, no comportamento ou no desenvolvimento de uma criança não ocorre do dia para a noite. Não ocorre assim, tchim, mágica. Não é assim que ocorre. Elas ocorrem sim, né? Mas elas não vão se dar de repente, elas vão se dar aos poucos, né? Então, assim, eu preciso prestar atenção nessa criança. Eu preciso olhar com carinho, mesmo para esse comportamento que às vezes não é um comportamento adequado, né? Mas esse comportamento está querendo me dizer alguma coisa e eu preciso estudar para entendê-lo, certo? Então, assim, esse comportamento está me dizendo alguma coisa. Esse comportamento está me ensinando primeiro para que eu possa chegar a ensinar essa criança depois. Vocês estão compreendendo? Então, assim, é um exercício, né? Ensinar as crianças e fazer com que elas saiam da sua zona de conforto para as zonas de estimulação, onde elas vão aprender, é um investimento, né? E para esse investimento ocorrer, eu preciso ter empatia por essa pessoa, por essa criança, por este adolescente que eu sou responsável por ensinar. Certo? Eu preciso ser responsável pela educação dessa pessoa. Eu preciso me sentir assim, né? Se eu me sentir assim, eu vou passar essa mensagem para ela. Que aquilo que ela está trazendo, embora seja um comportamento que não seja adequado, eu estou ali junto
para até onde eu puder, né, auxiliá-la, sair desse comportamento disruptivo e entrar num comportamento adequado para a prontidão de aprender, certo? Então, assim, é um exercício, né, é um investimento. Para quem nunca pensou nisso, né, ou não acredita que isso ocorra, né, eu sugiro que estudem, né, que invistam primeiro no seu próprio conhecimento, né? Para quê? Para que depois você consiga investir no conhecimento do outro, né? Eu preciso ajudar, sim, essas crianças todas a sair da zona de conforto, né? E se a gente pensar na pandemia, todas estão na sua zona de conforto, inclusive as famílias, né? Porque estão lá dentro de casa, né? É bom, é quentinho, não dá tanta despesa, eu tenho, né, tudo, não tenho hora para estudo, eu não tenho rotina, né? Então, assim, nem todas as famílias conseguem se organizar numa casa para estudar, né? Então, eu vou fazendo de qualquer jeito as coisas. Só que eu tenho que pensar a longo prazo, né? Quem é essa criança que está aí 2 anos parada? Ou tendo aula, assim, virtualmente, sem um acompanhamento, né, de um profissional, né? Estudar com os pais, para alguns pode ser que dê certo, mas para muitos não ocorre, não é assim que funciona, né? Só que isso vai ter prejuízos, sim, para todos, né? Principalmente para aquela própria criança ali, para aquela própria pessoa que está passando por esse processo, né? Como é que eu vou fazer? Eu, quanto pai, quanto mãe, que não estudei, como é que eu vou ajudar esse meu filho a sair da zona de conforto? Então, a escola, né, ela está habilitada a fazer isso, né? A ensinar essa criança a sair da sua zona de conforto para aprender, certo? E o segundo passo que eu deixo, assim, né, é para que vocês possam pensar, é quais experiências que vocês têm proporcionado às suas crianças em relação à aprendizagem. Que experiências são essas? Vocês ficam com elas? Senta alguns minutinhos para ouvir as angústias, as ansiedades, as demandas das suas crianças, dos seus adolescentes? Vocês brincam com as suas crianças? Ou vocês preferem, né, desistir e se acostumar com esse jeitinho que ela não interage muito, que ela não se comunica muito e que ela aprende? Ah, não aprende muito, professora, de qualquer jeito. Então, existem duas posturas aí, né? Ou eu invisto na minha criança, ou eu desisto da minha criança. E aí vou levando essa aprendizagem mediana. Nem mediana é, né? Então, tudo que eu falo tem base em estudos, né? O estudo da noite de hoje é com base neste livro aqui, SOS, Autismo. Mas o conteúdo de hoje, né, não é para as crianças que estão dentro do autismo, não. É para todas as crianças que estão dentro do casulo. Né? Que casulo é esse? O casulo de se achar confortável com a ideia de que eu não sei tal coisa, ou eu não sei tal conteúdo, ou eu não sou muito bom nisto. Né? A gente ouve muito isso. Ah, eu não sei isso, professora. Então, isso é uma situação confortável para aquela criança. Ela fala isso por quê? Porque ela ouviu alguém dizendo isso, que ela não sabe, que ela não aprende. E aí ela introjetou isso. E qual é o nosso trabalho quanto professora? E digo eu, quanto professora, Micheline, que trabalho na sala de recursos. E quanto professora de sala de aula? É tirar essa criança do casulo. É mostrar o espelho para ela de que ela é capaz de aprender. Que apesar do laudo ou do sem laudo que ela venha para mim, existe uma inteligência ali, preservada. Não é a inteligência de todos, porque cada um tem a sua.
mas que existe uma pessoa que pensa, que é capaz, que pode vencer os seus obstáculos. E quando eu falo isto, eu não estou falando da boca para fora, eu estou falando com anos de experiência. Eu trabalhei por 11 anos num laboratório de aprendizagem de uma escola municipal onde crianças tinham muitas dificuldades. Crianças, né, sem estrutura nenhuma familiar. Crianças que moravam em vidas muito difíceis, em situações de vulnerabilidade. Eu atendia em média 30 a 32 crianças. O meu laboratório eram todas as tardes cheios de crianças. Eu sempre tive os meus atendimentos cheios, eles vinham no turno inverso. E para quem me conhece o meu trabalho, eu conseguia sim convocá-los, todos eles, para esta vida de relação, para esta vida de aprendizagem, e fazia com que eles tivessem e despertassem o desejo de aprender. Então, o meu conteúdo é verdadeiro, sim. É de uma prática, né? É de uma vivência. Porque, em primeiro lugar, eu acreditava naquela pessoa que batia a minha porta ali, que me esperava ao 12:30 e eu chegava a 1 hora. E ele passava ali a manhã toda na escola e não ia embora ao 12:00 para me esperar ao 12:30, a 1 hora eu atendê-lo. Então, essa criança já é um vencedor, já era um vencedor. Né? Crianças muito pequenas. Crianças que faziam um trajeto muito grande, no meio do barro, no meio da lama, para me esperar. A 1, para chegar depois a 1:15, às 2 horas e até às 5 horas no atendimento. Sempre tive muitas crianças. E eu consegui, né? Com certeza, eu tenho certeza, a mobilizar muitas vidas ali, por muitos anos. Porque eu acreditava em cada história que batia à minha porta. Eu ouvia com amor e eu ajudava essas pessoas a ressignificar suas vidas. Eu estava junto ali para dizer para elas que eu sentia a dor delas. E às vezes eu sentia mesmo no meu corpo físico a dor daquelas crianças ali. Mas que elas podiam ser algo muito melhor do que aquelas pessoas que às vezes por ignorância, por abandono, por também não serem amadas, não conseguirem amar seus filhos, não conseguirem dar conta dessa maternidade ou dessa paternidade, mas que eu estava ali, quanto professora, quanto estudiosa, quanto psicopedagoga, né? Porque é minha formação, a fazer esse papel, essa maternagem, a tirar essas pessoas do casulo que elas se colocavam. Muitas vezes eu recebia uma criança do 1º ano e essa criança saía do 5º ano comigo. Outra criança, um pré-adolescente, outro, né? Tendo a consciência de que ele era responsável por transformar a sua vida e melhor do que lhe mostraram no início dela. Certo, pessoal? Então, eu desejo a todos, né, que despertem primeiro dentro de si a empatia, o desejo, a vontade de olhar o outro e de ajudá-los. E aí sim, vocês vão poder transformar vidas, né? Porque eu venho fazendo isso, né? Eu venho fazendo isso junto com o meu mestre, Jesus, transformando vidas. Porque eu acredito, estou em outros espaços, hoje eu não me encontro mais naquela rica escola que eu aprendi muitas coisas, que me dá muita saudade ainda. Tá? Estou em outros espaços, ajudando outras crianças. E eu, com toda a pandemia, eu tenho muitos casos de atendimento.
Casos fixos, toda semana estão lá. Fizeram Meet comigo e agora estão no presencial. Então, às vezes, quando bate um dia de chuva, um dia de frio, um dia que é ruim e que eu vejo lá, oi, professora, eu disse, não acredito que tu tá aqui, né? Entendeu? Por quê? Porque eu acreditei nessas pessoas. Eu acredito no que eu faço. Eu acredito no meu trabalho. Hoje ainda disse para um aluno, eu fiquei muito feliz de vê-los, né? Jovenzinhos que eu atendo. E eu disse, você sabe qual é a melhor propaganda? A melhor propaganda não é aquela que a gente fala, é aquela que a gente vê de devolução, né? E a melhor propaganda para mim é a venda do meu trabalho através da devolução que essas famílias fazem quando elas lembram os seus filhos que eles têm um atendimento, que eles têm um horário comigo, que eles têm que estar lá na escola para serem atendidos ou numa sala de atendimento ou numa sala de aula. Certo, pessoal? Então, que vocês tenham uma boa semana, uma semana cheia de luz, né? E que essa luzinha que está dentro de mim, pode ter certeza que vai abrilhantar muitos corações ainda. Muito obrigada. Tchau, tchau.